Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Salles na área mais uma vez. Hoje, 23 de abril de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E aí, vamos para os trabalhos? Na aula anterior, tivemos a oportunidade de estudarmos sobre o RNA, não é? Que podemos dizer que é nascido do DNA, não é? É uma cadeia de proteínas que nosso gene, a nossa genética produz, não é isso mesmo? Também estudamos os 3 tipos de RNA que possuímos, não foi isso? Vocês lembram? Vocês me enviaram um áudio contando os resumos de vocês, que eu escutei com muito prazer sobre o resumo que cada um de vocês fizeram. Na atividade da aula passada, fizemos uma pesquisa, um resumo, não é isso mesmo, sobre os 3 tipos de RNA que possui, não é? O RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Lembram? Então hoje vamos corrigir a nossa atividade sobre esses 3 tipos de RNA. O RNA possui 3 tipos, sendo eles o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Assim sendo, preciso que vocês realizem uma pesquisa e me diz o seguinte: qual a função do RNA ribossômico? Depois, qual a função do RNA mensageiro? E por fim, qual a função do RNA transportador? Não é? Vocês deveriam fazer uma pesquisa e me mandar um áudio lendo o resumo de vocês, beleza? Esperava-se que vocês respondessem basicamente o que vem aí no slide. Letra A, não é? O RNA ribossômico. Esse RNA forma os ribossomos, que são os locais onde ocorre a síntese de proteínas. É importante destacar que 80% do RNA presente na célula é desse tipo, ou seja, do tipo ribossômico. Muitos trouxeram essa informação e ainda trouxe outras mais, que eu fico muito feliz porque comprova o empenho de vocês em estudar. Letra B. Qual a função do RNA mensageiro? Esse tipo de RNA codifica as proteínas, uma vez que porta as informações do DNA. Simplificadamente, é o RNA-M, que é traduzido no processo de formação das proteínas, chamado, portanto, de tradução. Temos também o RNA transportador. O RNA transportador ou RNA de transferência é o responsável por transportar os aminoácidos que formarão a nova proteína. Esse RNA identifica a sequência de 3 nucleotídeos que codificam um aminoácido, ou seja, o códon, e garante que o aminoácido correspondente àquela informação seja adicionado à cadeia em formação. Essa foi a correção da atividade sobre o RNA, não é mesmo? Componente importante na célula, nascido do DNA, onde traz as proteínas, traz o nosso gene, não é mesmo? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre o cromossomo, tá? Vamos analisar a sua estrutura, do que é composto, não é mesmo? Vamos ver qual a relação entre RNA, DNA e cromossomos, beleza? Pois bem, pessoal, hoje, como eu falei anteriormente, a gente vai conhecer o cromossomo. Professor,
o que é isso? Professor, qual é a relação de cromossomo com DNA e RNA? E vamos compreender agora, beleza? Vou apresentar para vocês um vídeo do canal do YouTube da Nutridiversidade, tá? Onde ele traz de uma maneira bem desenhada, né? Literalmente, bem lúdica, a questão do cromossomo, do que é composto e qual é a sua estrutura. Vamos nessa? É uma cadeia inteira de DNA unida com um grupo de proteínas estabilizadoras. Você já deve ter visto imagens que mostram o DNA dentro de um cromossomo, como este aqui. Mas não é assim que os cromossomos armazenam o DNA. Se você enrolasse um cromossomo, você veria que é feito de um fio como se fosse um novelo de lã. Olhando mais de perto, você verá que aquela fibra é um aglomerado de proteínas redondas, chamadas histonas, que são enroladas com uma estrutura de corda. Visualizando mais de perto essa corda, você descobrirá que esta é a cadeia de DNA. É extremamente comprida, tem milhões de nucleotídeos de comprimento e normalmente contém centenas de genes ao longo do seu comprimento. Nesta imagem, nós estamos olhando para um cromossomo em sua forma condensada de novelo. Mas os cromossomos só são enrolados assim quando uma célula está se reproduzindo. Esta estrutura ajuda com a durabilidade quando a célula se divide em duas. Mas durante a maior parte do tempo, os cromossomos ficam em um formato solto, parecido com um miojo, junto com outros cromossomos, protegidos dentro do núcleo. Aqui está a imagem de um conjunto inteiro de cromossomos humanos. Coleção completa de genes que fazem você ser o que é, está escrito ao longo de 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Um membro de cada par dos seus cromossomos veio da sua mãe e o outro veio do seu pai. Se você ampliasse o código genético, você encontraria sutis diferenças entre eles. Estes são os resultados de mutações. Muitas dessas mutações ocorreram há muito tempo atrás e passam de pais para filhos por muitas gerações. Estas mutações ocorreram no espermatozoide ou no óvulo que se fundiram para fazer você, ou aconteceram no início do seu desenvolvimento, permanecendo em todas ou na maioria das células conforme você cresceu. Estas mutações únicas representam informações genéticas novas, sequências de DNA que podem nunca ter sido vistas antes na história. Então, para resumir, o que é exatamente um cromossomo? Um cromossomo é uma cadeia inteira de DNA, junto com um grupo de proteínas estabilizadoras. Humanos tipicamente possuem 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, isso é, 46 no total. Em seu corpo, um membro de cada par veio do seu pai e outro da sua mãe. Na maior parte do tempo, os cromossomos existem em uma estrutura solta em forma de miojo. Cromossomos são copiados e então condensados como novelos de lã para durabilidade quando as células se preparam para reproduzir ao se dividir em duas. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal do YouTube da Nutridiversidade. Agora a gente vai dar uma explanada um pouco maior sobre o que vimos no vídeo, beleza? Os cromossomos, como já dito, são formados por DNA e proteínas associadas a um complexo chamado de cromatina. As proteínas associadas ajudam a enrolar a molécula de DNA, produzindo seu comprimento. Na cromatina, observamos a presença principalmente das proteínas denominadas de histonas. Quando a célula entra em divisão celular, verificamos alterações na estrutura da cromatina, que se torna altamente compactada, formando o que chamamos de cromossomos. Na fase de metáfase, observa-se o período de maior condensação, sendo possível contar e analisar melhor os cromossomos. Ou seja, pessoal, o cromossomo
ele é composto pelo DNA. Lembram que estudamos que o DNA é uma fita a hélice, né? Que ela gira, tipo duas fitas ahelicadas, né? Digamos assim. E que, no caso, ela, por meio da proteína, acaba se enrolando e formando o cromossomo. A gente pode observar aí, pessoal, a representação de um cromossomo, tá? As partes de um cromossomo, que possuem braço, centrômetro e o telômetro, tá? No centrômetro fica logicamente no centro do cromossomo. Nesse local localiza-se o cinetócoro, uma estrutura formada por proteínas que garante a conexão das cromatídeos irmãs. A posição do centrômetro permite classificá-lo em metacêntrico, né? Que é quando o centrômetro fica na posição mediana. Tem a submetacêntrico, que quando o centrômetro fica deslocado, no caso, para um dos braços do cromossomo. Tem o acrocêntrico, que é o cromossomo que fica localizado mais próximo da extremidade. E o telocêntrico, o centrômetro, no caso, fica localizado muito próximo da extremidade, dando a ideia de que o cromossomo possui apenas um braço. Já o telômetro fica na extremidade do cromossomo, tá? Neles não há gênese, sendo encontradas apenas pequenas repetições de nucleotídeos. A função dos telômetros é garantir a proteção do cromossomo, beleza? Número de cromossomos de uma espécie. Cada espécie possui um número específico de cromossomos, né? A espécie animal, a humana, enfim. Cada um possui uma quantidade de cromossomos. Em uma célula somática humana, observamos a presença de 46 cromossomos. Nas células sexuais, há apenas 23 cromossomos. Essa redução nas células sexuais é importante para restabelecer o número de cromossomos da espécie após o processo de fecundação. Ou seja, pessoal, vocês são jovens, acredito que já tenham ouvido falar ou estudado sobre a reprodução humana, tá? Espero que vocês saibam o que é um espermatozoide e um óvulo. Então, assim, o espermatozoide masculino possui 23 cromossomos. Cada um desses cromossomos possui uma fita de DNA com proteínas. O óvulo da mulher também possui 23 cromossomos, tá? E cada cromossomo possui uma fita de DNA da mulher, não é? Que juntadas formam os 46 cromossomos, ou seja, quando há fecundação do óvulo, ali no zigoto, não é? Ali já tem 46 cromossomos, onde vai se desenvolvendo, multiplicando e aumentando, tá? Por isso que no DNA, como a gente viu lá no vídeo, a gente carrega 50% da genética do nosso pai e 50% na genética de nossa mãe. Professor, onde é que acontece essa mistura? Tá aí, pessoal, no momento da fecundação do óvulo, ou seja, no momento em que você foi fecundado no útero da sua mãe pelo espermatozoide do seu pai, beleza? Dizemos que as células somáticas são diploides, porque possuem dois conjuntos cromossômicos, estando os cromossomos, portanto, aos pares, que é o que eu falei, quando eu junto 23 cromossomos do seu pai com 23 cromossomos da sua mãe, que forma o 46, tá? Os cromossomos semelhantes que formam cada um desses pares são chamados de homólogos. Nas células sexuais não há homólogos, mas apenas um grupo de cromossomos. Essas células, portanto, são haploides. Tá certo, pessoal? Por que isso acontece? Porque no caso aí, os 23 cromossomos do espermatozoide do homem com os 23 cromossomos, presente no óvulo da mulher, que formam os 46. Né? Ali é a genética do seu pai com o da sua mãe, que dá início à vida. Para resumir o assunto que a gente vem estudando sobre DNA, RNA,
cromossomo, tá, pessoal? Eu trouxe essa ilustração aí que eu acredito que representa bem o que o assunto quer tratar, beleza? A gente sabe que possuímos DNA, não é mesmo? O DNA produz RNA, que é uma cadeia de proteínas, não é isso? O DNA compõe o cromossomo, ou seja, o cromossomo é feito de DNA. Veja bem, o cromossomo ele é feito de DNA, que é composto por 50% de sua mãe e 50% do seu pai, da genética, da gênese, não é? Assim falado. E, no caso, o cromossomo ele se localiza dentro do núcleo da célula eucarionte, não é? Que aí ela vai se multiplicando e se reproduzindo. Ou seja, podemos dizer, como a gente ouviu no vídeo, que cada célula, cada cromossomo que tem em você é 50% pertencente ao seu pai e 50% pertencente à sua mãe. Por isso que a gente tem a tendência de trazer as características dos nossos pais. Entendeu, pessoal? Então tá aí como que é o RNA, como que é o DNA, o que é o cromossomo e a célula eucarionte. E para finalizar, pessoal, a explicação do assunto, eu trouxe para vocês um vídeo explicando como acontece a formação do cromossomo dentro da célula, tá? É um vídeo que está em inglês, mas eu queria que vocês analisassem o visual, tá ok? Vai ter algumas palavrinhas lá escritas em inglês. Se você conseguir decifrar, fico feliz. Se não, prestem atenção na imagem para vocês entenderem mais ou menos como acontece, né, dentro da célula. Como a proteína ela pega a fita de DNA e vai enrolando e transformando em um cromossomo. Beleza? Após o vídeo a gente vai partir para a nossa atividade. DJ Kathleen. Nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje vamos trabalhar sobre a trissomia do 21, ou seja, a síndrome de Down. Vamos compreender um pouco, não tem como falar de cromossomo sem não mencionar a síndrome de Down. Professor, mas qual a relação da síndrome de Down com o cromossomo? É justamente esse o intuito da atividade, vocês pesquisarem a relação da síndrome de Down com o cromossomo, tá? Lembrando, pessoal, que a síndrome de Down não é uma doença, tá bom? Isso não é uma doença, é uma condição física da pessoa, beleza? Que não é algo hereditário, os pais não têm culpa, não têm uma prevenção, tá? É a lei da natureza. É a lei da natureza, beleza? Então, assim, vocês vão fazer a pesquisa da trissomia do 21, que é a síndrome de Down, e realizar o resumo
desse assunto, da relação do cromossomo com a síndrome de Down, tá? E uma sugestão, pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ao fazer essa pesquisa, assista a vídeos que falam sobre as pessoas portadoras da síndrome de Down, tá bom? Vocês vão ver o quanto essas pessoas são pra cima, o quanto são pessoas super normais, tá? Vocês vão ver a lição de vida que eles vão dar pra gente, que eles dão pra gente todo santo dia. Tem filmes, nós temos pessoas que possuem essa síndrome e levam a vida normalmente, porque são pessoas normais como todos nós, beleza? Então vou ficar no aguardo desse resumo da trissomia do 21, que é a síndrome de Down, a relação entre cromossomo e a síndrome de Down, beleza? Pessoal, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o cromossomo, não é isso? Vimos do que é composto, qual a relação do cromossomo com o RNA, DNA e a nossa genética, não é isso? Assistimos a 2 vídeos bem esclarecedores, onde traz a compreensão do que estamos estudando hoje, não é isso? E por fim, tivemos a orientação, de como fazer a nossa atividade de hoje. É uma atividade que eu espero que traga algo positivo para a vida de vocês, um aprendizado único, tá bom? Não só de genética e biotecnologia, mas também de vida, tá bom? E aqui finalizo a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como eu já falei em outros vídeos, então volto a repetir, aceito sugestões, beleza, pessoal? É extremamente importante. Então, assim, que vocês tenham um ótimo dia, que vocês tenham uma ótima atividade e, como sempre, qualquer dúvida é só me procurar, beleza? Então é isso.